Hoje, então, como a gente dizia, era 16 de outubro de 2001, segundo domingo. Na aula passada, nós tínhamos quase terminado o assunto. Faltou um pedacinho importante antes de entrar no verdadeiro tema de hoje. Na aula passada, nós tínhamos chegado ao ponto onde, historicamente, nós tínhamos apresentado São Tomás de Aquino. E eu fiz uma observação muito importante, que São Tomás de Aquino fez uma obra teológica muito mais extraordinária do que a de Santo Agostinho. E que ninguém tem a menor dúvida a esse respeito. Isso não é um assunto controverso. O maior teólogo da igreja de todos os tempos foi São Tomás de Aquino. Ele está disparado em primeiro lugar. E é tão assombroso o que ele fez, que inclusive nem dá para desconfiar se algum dia vai aparecer algum que consiga fazer igual ao que ele fez. Então, assombroso é a obra desse homem. E uma coisa que chama muita atenção é que justamente na Igreja Latina, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, de tradição latina, que já seguia teologicamente as pegadas de Santo Agostinho, passou a seguir as pegadas de São Tomás de Aquino. Num sentido muito parecido, em certos aspectos, com uma coisa que a gente observa recentemente com as linguagens de programação e de computação. São linguagens que vão se tornando tão complexas que é quase impossível alguém desenvolver nada com aquelas linguagens. Então alguém tem que inventar uma nova linguagem que seja mais sintética, mais profunda, mais concisa, que permita fazer num tempo hábil aquilo que com a linguagem média você gastaria 20 anos. Então, se as pessoas hoje fizessem o Windows com a linguagem quando começou a computação, você levaria 100 anos para fazer uma nova versão do Windows. E isso vai se repetindo de tempos em tempos. As linguagens vão se tornando tão complexas, se inventam tantas coisas novas, se encontram tantas coisas novas, que chega num ponto que é impossível você programar mais coisa alguma. Você levaria séculos. Então alguém tem que inventar uma linguagem nova, mais potente. E uma coisa mais ou menos parecida aconteceu dentro do cristianismo, que o próprio Jesus previu, que ele veio semear um campo de trigo e ele disse que o trigo ia crescer, e ele ia crescer até o fim dos tempos. E os primeiros, os apóstolos e a primeira geração que conviveu com os apóstolos, você percebe lendo os textos deles que eles tinham uma compreensão do Evangelho absolutamente extraordinária. E logo depois, porém, as gerações seguintes foram, pouco a pouco, desvendando cada vez mais a profundidade que havia no Evangelho e na Sagrada Escritura. E os textos foram se multiplicando. E na época do Santo Agostinho, isso chegou num ponto que a literatura cristã já estava tão desenvolvida e tão profunda que é quase impossível você conseguir acompanhar tudo aquilo e ir direto ao cerne do assunto. Então precisava não só um resumo, precisava de uma coisa escrita no nível mais alto,
para possibilitar fazer em menos tempo aquilo que talvez você ia gastar a vida inteira para fazer lendo os outros santos padres. Então daí que a gente comentou que você, lendo Santo Agostinho, você consegue entender verdades sobre o Evangelho que você demoraria 10 vezes mais se você for ler todos os outros santos padres. Ali já está concentrado e num nível bem mais alto. Depois que o Santo Agostinho morreu, aí aconteceu um fenômeno na Igreja Latina, que as pessoas, os teólogos, os cristãos, começaram a usar o próprio Santo Agostinho como porta de entrada para a tradição cristã. Porque, além de mais rápido, era mais profundo. Se você fosse pelos demais, além de nem sempre estar no mesmo nível, demora muito mais tempo. E óbvio, com o passar do tempo, as próprias coisas que o Santo Agostinho foi colocando foram sendo desenvolvidas e se tornando mais profundas. As pessoas começaram a enxergar coisas novas. E quando chegamos no ano por volta de 1100, já se começou a sentir a necessidade de surgir alguma coisa ainda mais profunda. E isso começou a ser trabalhado pela primeira vez. O pontapé inicial desse movimento foi dado por um agostiniano chamado Hugo de São Vítor. E a página que nós temos na internet de introdução ao cristianismo, justamente ela está escrito que ela é segundo São Tomás de Aquino e Hugo de São Vítor. O que o Hugo de São Vítor começou foi se desenvolvendo de uma maneira extremamente rápida, certo, para os padrões da época, e acabou desembocando na obra de São Tomás de Aquino. E aí aconteceu o mesmo fenômeno. Assim como Santo Agostinho está para o Santo Padre, São Tomás de Aquino está para Santo Agostinho. Aquilo, São Tomás de Aquino, os Santos Padres, num nível de concentração e de elevação absolutamente extraordinária, e que hoje não se suspeita mais, porque na prática faz 60 anos que se abandonou essas coisas. Se abandonou não porque mandaram inclusive fazer o contrário, mas na prática foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu é que, algum tempo depois de São Tomás de Aquino, você tinha uma situação muito curiosa, que fez uma diferença profunda entre a Igreja Latina e a Igreja Oriental. A Igreja Oriental não deu muita atenção ao próprio Santo Agostinho. A Igreja Oriental, ela se baseia basicamente nos escritos, principalmente nos escritos dos primeiros santos padres. E aqui na Igreja do Ocidente, a nossa Igreja Latina, ela, depois de Tomás de Aquino, algum tempo depois, ela começou a se introduzir na tradição cristã via São Tomás de Aquino. Quer dizer, as pessoas que iam estudar filosofia e teologia, ou simplesmente as pessoas que se interessavam por teologia, elas começavam a estudar São Tomás de Aquino, onde elas tinham, de uma maneira mais curta, em termos de número de páginas, mas não por ser mais curta era menos profunda, muito pelo contrário. Apesar de ser mais curto, era mais profundo, estava num nível mais elevado. Eles tinham uma introdução geral a todo o panorama da tradição cristã. E às vezes alguns
começavam a fazer um trabalho de trás para frente, estudando São Tomás de Aquino, não só a Suma, mas a doutrina geral de São Tomás. Eles começavam a ver de onde que aquilo tinha vindo. Inclusive, um ponto extraordinário de partida para quem viesse a conhecer São Tomás de Aquino, para ver o que havia depois, é justamente o Hugo de São Vítor. De uma certa maneira, o Hugo de São Vítor, você tem em Hugo de São Vítor, você vê como que era, como estava a teologia 200 anos antes de São Tomás de Aquino. O Hugo de São Vítor começou a fazer um trabalho semelhante ao do São Tomás. Dali para frente, dali para trás, portanto, você pouco a pouco, se você voltar atrás, você começa a perceber a grandiosidade do que esses homens fizeram. E o impulso tremendo que eles deram é aquilo que a gente chama de sabedoria. Eram pessoas que estavam atrás da sabedoria e tinham consciência que isso não era um luxo. São Tomás ele repete N vezes que, entre várias outras coisas, um dos ofícios do sábio é ordenar, é colocar as coisas em ordem, é apreciar a ordem de todas as coisas dentro da natureza e dentro do plano de Deus e colocá-las em ordem. Então, é justamente aquilo que os santos padres, os pontífices deveriam fazer, aquilo que os bispos deveriam fazer, aquilo que os presidentes da República deveriam fazer, aquilo que a ONU deveria fazer, aquilo que os ministros da Educação, da Saúde, da Justiça deveriam fazer, e é também aquilo, até um certo ponto, que um pai de família também deveria fazer. Então, essas pessoas não estavam estudando e fazendo isso à toa. Eles sabiam que, ao fazer isso, eles estavam preparando o advento do reino de Deus. Eles estavam exercendo uma das funções mais importantes para que o reino de Deus pudesse se instalar aqui na Terra, através da Igreja. E uma coisa que eu quero ressaltar também é que, além de tudo isso, a obra de São Tomás, ele tem um valor do ponto de vista espiritual muito fora do comum, que normalmente a gente não percebe porque nós não temos a devida preparação para lê-la com fluência. Para você ler a obra de São Tomás de Aquino com fluência, você precisaria conhecer bem a Sagrada Escritura, conhecer bem a filosofia e ser um católico praticante que busca a vida espiritual. Senão aquilo não faz sentido. E geralmente as pessoas são falhas no primeiro e no terceiro. Geralmente as pessoas não buscam a vida espiritual com todas as forças e conhecem a Sagrada Escritura mal. De filosofia, normalmente é um zero à esquerda. E mesmo aqueles que fizeram filosofia, que nas escolas de filosofia de hoje o que se ensina é a filosofia moderna, pós-cartesiana. E apesar da filosofia antiga ter se desenvolvido até hoje, mas normalmente nas escolas de filosofia você tem 50 matérias, uma de filosofia antiga, uma de filosofia medieval e 48 de filosofia moderna, onde só se estuda os autores que não seguem a linha da filosofia antiga.
Ou seja, na verdade, daquilo que o São Tomás de Aquino entendia por filosofia, quem estuda filosofia hoje não entende nada. Então isso dificulta o entendimento dos textos de São Tomás. Porém, quando a gente tem esses requisitos, uma das coisas extraordinárias que salta à vista de quem lê obras de São Tomás, e mais ainda, se o indivíduo conhece outros textos de filosofia, é que normalmente os grandes filósofos, eles têm uma ou duas ideias geniais, e eles passam a vida inteira tentando mostrar para os outros aquelas verdades geniais que eles descobriram, destrinchando elas de todas as maneiras possíveis. E inclusive muitos deles pegavam disso. Eu não lembro quais foram, não sei se, acho que recentemente, posso estar errado, mas acho que o Bergson, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, que é filósofo, e ganhou o prêmio Nobel de literatura porque não tinha o prêmio Nobel de filosofia. Mas deram o prêmio Nobel de literatura para ele porque não puderam dar o de filosofia. Ele foi um dos primeiros professores do Jacques Maritain. E, se não me engano, era o Bergson, e além de outros, que ele dizia exatamente o que eu estou falando. Quer dizer, que os grandes filósofos, eles tiveram uma grande ideia na vida, e depois essa ideia era tão profunda que eles passaram o resto da vida inventando milhares de maneiras para poder explicar essa ideia para os outros. Diga. Sim. E mesmo que eles não dissessem, você vê claramente. Toda a filosofia marxista, que é extremamente complexa, no fundo, se reduz a 3 ou 4 ideias. E eles estão há 2 séculos tentando explicar aquelas 3 ou 4 ideias para as pessoas. E até o Einstein parece que ele também disse uma coisa parecida. Não sei quem foi que me falou que um dia ele deu uma declaração e disse: olha, tudo que eu fiz no fundo não passa de uma coisa. É o teorema, o postulado que a velocidade da luz é constante. No fundo foi só isso que eu descobri. O resto eu tentei explicar para as pessoas o que isso significava. Ora, por que eu estou falando isso? Porque, por mais inacreditável que vocês possam achar, eu podia estar falando, mas é a pura verdade. Quando você lê São Tomás de Aquino, você vê exatamente a coisa oposta. Ele não tem uma única ideia e ele passou a vida inteira tentando desenvolver. Cada parágrafo é uma ideia diferente, e é uma atrás da outra, e ele faz de propósito. O São Tomás, ele, na linguagem de hoje, ele não enche linguiça, ele não tenta parar para explicar profundamente, com milhares de detalhes, cada ideia que ele tem. Se ele fizesse isso, ele não ia acabar nunca, porque ele tem uma ideia atrás da outra. E então ele simplesmente expõe, às vezes, dependendo do livro, ele dá um exemplo, ou 2 no máximo, e acabou a questão, nós temos mais assuntos para tratar. E para quem acostumou, ou para quem já leu livros de filosofia moderna, que você identifica que no fundo ele está dizendo uma coisa, e o livro inteiro é para mostrar os contornos daquela coisa, você vê que ao contrário, você lê no São Tomás, é uma metralhadora de uma ideia atrás da outra. E cada uma delas que poderia se fosse desenvolvida, dar um livro inteiro. Ele não escreveu 20 milhões de livros porque não dava tempo. Então ele só colocou cada um daqueles parágrafos que fosse
em outros filósofos, eles vão demorar uma vida para deixar. E o que é mais impressionante é que essas verdades que ele está colocando, você analisando à luz do que eu falei, normalmente não são verdades apenas à luz da razão natural. São verdades que vêm à luz desta razão, à luz desta graça que age sobre a inteligência das pessoas que buscam a Deus. E ele está, ao escrever as coisas que ele escreve, ele está, na verdade, no fundo, tentando treinar o leitor que o acompanha a acostumar-se com essa luz que vai mostrando toda essa profundidade e toda essa elevação, de tal maneira que uma das coisas mais incríveis é que quem se propõe a estudar a Suma Teológica, se ele tiver os requisitos para ler aquilo com fluência, se ele sabe os conceitos filosóficos, conhece a Sagrada Escritura, e é um bom católico, e ele começa a ler e começa a entender o efeito daquilo é que se para estudar a Suma Teológica como se deve, linha por linha, vai em 2 ou 3 anos, no mínimo. E o resultado é que depois de alguns meses você parece que você tem a impressão que você está no céu. E porque não é uma mera impressão. O São Tomás fez de propósito. Na verdade, por incrível que pareça, ele está querendo ensinar o indivíduo a rezar. Ele está querendo mostrar para o indivíduo um certo gosto da vida da graça. De tal maneira que depois de algum tempo você percebe que tem uma diferença dramática. Você lê o Capital do Karl Marx e lê a Suma Teológica, num deles você tem a impressão que está junto de Deus no céu, contemplando as realidades mais profundas. No outro, não tem diferença nenhuma do livro de física, de um livro de matemática ou de um livro de comum. E normalmente a gente se pergunta, mas o que esse indivíduo colocou aqui nesse livro para acontecer isso? E o que está faltando no outro para chegar naquele ponto? Frequentemente as pessoas não sabem responder, mas não tem problema. Elas podem não saber responder, vai demorar para entender de onde aquilo veio. Mas, como é que se diz? Mas dá para perceber nitidamente que tem uma diferença. E dá para perceber nitidamente que aquilo é Santo Agostinho concentrado. E que o Santo Agostinho é os Santos Padres concentrados. Se você pega os Santos Padres do início do cristianismo, tirando aqueles primeiríssimos que tiveram contato direto com os apóstolos, você percebe que em Santo Agostinho tem aquela mesma força mais concentrada. E em São Tomás tem aquela mesma do Santo Agostinho, mais concentrada ainda. Isto fez com que, dentre outras coisas, que surgisse diversas coisas que são próprias da nossa civilização, que foi criada pela Igreja Católica Romana, que você não encontra em outros lugares do mundo. Você não encontra na China, não encontra na Rússia, não encontra na Índia, não encontra na África, certo? Isso daí deixou uma marca assim, profundíssima, e que hoje, exatamente porque, dentre outras coisas,
resolveram desligar a tomada. A tomada é o próprio São Tomás de Aquino, que o São Tomás de Aquino servia como porta para essas coisas. Você desliga a tomada e aí fica tudo escuro. E alguém parece uma teoria, está tudo escuro, você tem que jogar uma bomba, tem que, em vez de ligar a tomada de novo, que era o que você tinha feito, se inventam outras teorias, e que inclusive você percebe claramente que nas últimas décadas existe um movimento que se chama, entre aspas, de laicização da sociedade, mas não é laicização nenhuma. Se fosse laicização, isso não teria grandes problemas. A sociedade laica sempre foi, mesmo quando ela era cristã, e os leigos são uma realidade dentro da igreja. O que, na verdade, se quer fazer é desenraizar todo aquele contributo que a igreja trouxe para a nossa civilização e que deveria, inclusive, se aprofundar muito mais ainda e não arrancá-lo. Então, uma das maneiras que se encontrou, uma das maneiras inteligentes que se encontrou para tirar a tomada foi simplesmente dizer que São Tomás de Aquino era um autor da Idade Média. Então vamos esquecer dele. Isso já está ultrapassado. Mas o pessoal sabia que São Tomás de Aquino, ele, na verdade, servia como uma porta. Não só para Santo Agostinho, mas para Santos Padres. Você, tirando o São Tomás, você acaba arrancando a tradição cristã inteira. Coisa que não aconteceria, por exemplo, nas igrejas do Oriente. As igrejas do Oriente não dependeram de um grande autor para se introduzir na tradição cristã. As igrejas do Oriente não tiveram nem o São Tomás, nem o Santo Agostinho. Eles estavam lá, digamos assim, catando milho em dezenas de milhares de santos padres. Então não tem lá na igreja do Oriente um santo padre que você diz, olha, esquece desse porque está ultrapassado. Eles não fizeram assim? Exatamente. Então você não dá para enganar a igreja oriental desse jeito. Mas não é porque eles estavam melhores. Tá certo? Na verdade, a gente estava num nível melhor sob esse ponto de vista, mas era fácil de enganar o indivíduo, né? É só um livro, inclusive já está tão antigo. Então, esquece, mas junto com aquele livro, e absolutamente tudo. Tá? Então, as pessoas não perceberam nesses últimos 40 anos, que ao jogar fora o São Tomás, estavam jogando fora, junto com Santo Agostinho, a tradição cristã inteira, e absolutamente tudo junto. Foi um pacote inteiro, não foi só um elemento. Então, óbvio que a partir daí, você pode muito facilmente enganar as pessoas, porque eles, perdendo contato com toda a história da igreja, praticamente, um contato vital com aquilo que de melhor a igreja encontrou para se aprofundar no significado do Evangelho, você ficou só com a Sagrada Escritura. E aí vocês vão dizer, mas isso não é suficiente? Deveria ser suficiente se a gente entendesse o significado da Sagrada Escritura desde o início. Então, se a gente tivesse um nível para poder entender a Sagrada Escritura em toda a sua profundidade desde o começo.
Só que o problema é que deixaram a Sagrada Escritura, mas ao mesmo tempo trouxeram uma série de autores modernos que estão completamente desconectados com a tradição dos Santos Padres, de Santo Tomás, de Santo Agostinho, de Santos Padres, que eles estão interpretando a Sagrada Escritura arqueologicamente. Então, antes que o indivíduo, antes que um bom cristão possa perceber o verdadeiro conteúdo da Sagrada Escritura, se ele começar a se interessar por teologia, ele vai cair na mão de exegetas modernos que eles interpretam a Sagrada Escritura sem se interessar pelo conteúdo. Eles interpretam a Sagrada Escritura apenas do ponto de vista arqueológico. E isso causa uma confusão tremenda nas pessoas, que antes que as pessoas interessadas consigam compreender por si mesmos, eles teriam que repetir o trabalho que Santos Padres fizeram, o trabalho que Santo Agostinho fez, o trabalho que São Tomás fez. Eles teriam que repetir tudo isso na sua vida particular, quando tudo isso já estava pronto. O que pior é que eles não deixam também fazer esse trabalho sozinho. Você já conta com uma biblioteca enorme de exegetas modernos que estão completamente desvinculados disso. Então, quer dizer, essa ignorância, essa ignoração, esse descaso do prefeito do Concílio Vaticano II, que mandou colocar a doutrina de São Tomás num posto de maior excelência do que já estava antes do Concílio Vaticano II, esse descaso não foi por acaso. Quem fez a propaganda de que devia ser abandonado isto, sabia o estrago que isso ia causar. Isso aconteceu no Concílio Vaticano II? Não, aconteceu depois. O Concílio Vaticano II pediu que São Tomás de Aquino fosse o mestre de todos aqueles que estudam teologia. Assim que acabou o Concílio Vaticano II, todo mundo começou a falar que São Tomás de Aquino já era, que estava ultrapassado e que o Concílio Vaticano II tinha abolido São Tomás. E não era isso. E como é que aconteceu isso no mundo inteiro ao mesmo tempo? Em todo lugar? Eu não faço a mínima ideia. Certo? Qual foi o cérebro que fez isso? Qual foi o cérebro que fez isso exatamente? Se é que houve um. E não sei como é que isso aconteceu. Mas as pessoas caíram na armadilha e se desconectaram. Foi exatamente como se a gente desligasse um aparelho da tomada. Aí o aparelho não funciona e começa a dar problemas. Em vez de perceber que o aparelho está na tomada, aí cada um começa a tentar consertar o aparelho do jeito que dá. O manual do aparelho está lá do lado, com a Sagrada Escritura, mas como não dá tempo de entender completamente o que está lá, já vem todas as tentativas novas. Quando você era só ligar de novo o aparelho na tomada e entender o que está escrito no manual e botar o aparelho para funcionar, porque inclusive é um aparelho que não está pronto, é um aparelho que está sendo construído. É o que diz a parábola do semeador. Aliás, a parábola do joio, que Jesus veio plantar o trigo vai crescendo, e ele só vai terminar de crescer no fim dos tempos. Nós não estamos no fim dos tempos, ainda pelo jeito falta bastante. E então quer dizer que o aparelho que estava ligado na tomada, ele ia se desenvolver mais ainda. Bom,
Agora, o magistério percebeu isso, já transformar na obra? Teve algumas tentativas do magistério de falar sobre isso, mas isso aí é uma outra história, mais complicada. Se a gente for falar disso agora, nós vamos sair do assunto. Mas o fato é que sim, o catecismo. Sim. Num declínio, assim, pragmática, não sei se fala da vida, conforme a assim, conforme. Não sei se no catecismo da Igreja Católica fala isso. O direito canônico fala e o Concílio Vaticano II fala. E o direito canônico fala o novo, o do João Paulo II, de 1983. Ele repete o que está escrito ali. E existem vários textos do Paulo VI e dos papas que falam também do mesmo assunto. Mas esse problema de agora, e como resolvê-lo, é uma outra questão que nós não vamos abordar agora. Tá? Eu só estou tentando mostrar primeiro a situação. E antes da gente falar do assunto que devia ser da aula de hoje, pelo cronograma, mas que como nós não terminamos, ainda temos outras coisas para falar, eu queria chamar a atenção sobre um ponto que pode parecer secundário, mas é extremamente importante, porque eu gostaria depois que vocês meditassem nisso na hora de fazer a revisão das aulas que a gente manda gravar. Que é o seguinte: vocês lembram que eu comentei duas aulas atrás que quando houve a primeira conversão do Santo Agostinho, através do Cícero, que se converteu para a busca da verdade, para a busca da sabedoria, ele se entusiasmou, começou a estudar. E aí ele entrou em contato com uma corrente filosófica da época dele que se chamava Os Acadêmicos. Inclusive, ele escreveu um livro mais tarde, que o título é Contra os Acadêmicos. E os acadêmicos, eles sustentavam que não existe nenhuma verdade absoluta, que tudo é relativo. Exatamente o que acontece nos dias de hoje. E os argumentos eram bastante inteligentes. E isso colocou em desespero o Agostinho, porque ele começou a ir atrás do ideal e depois ele viu que aparentemente o ideal não existia. Coisa que inclusive acontece muito hoje em dia, inclusive entre seminaristas, que os seminaristas eles estudam filosofia antes de saber teologia. E como hoje não tem mais professores de filosofia na linha do São Tomás, normalmente os cursos de filosofia que os seminaristas fazem é muito parecido com o curso de filosofia comum. Não é um curso de filosofia tomista, grega e escolástica. Inclusive, não sei nem se daria para fazer, porque não tem mais professores que entendem do assunto que pudessem dar um curso desse modo bem dado, que com respostas aos problemas dos dias de hoje. Repetir o que está nos livros, isso até que dá para fazer, mas de uma tal maneira que você mostre que isso responde aos problemas que estão sendo colocados hoje, é outra história. E então os seminaristas vão querendo buscar ao Cristo, querendo buscar
a evangelização, querendo ser sacerdote, querendo ser uma pessoa santa, etc., vai no curso de filosofia. E acontece aquilo que eu contei numa aula anterior, que vem um primeiro professor e fala sobre Platão, e ele acha que aquilo é a verdade. Depois vem um outro e fala sobre Descartes, e o seminarista percebe que o Platão estava enganado, que Descartes estava com a verdade. Aí vem um outro e fala sobre Hegel, e ele percebe, não, eu me enganei. Não era Descartes que estava com a verdade. É evidente que o Hegel está com a verdade. Agora estou convencido. Hegel é a verdade. Aí vem um outro professor e fala sobre Marx. E o Marx mostra que o Hegel estava errado. Aí o Marx é que está certo. E assim vai indo, depois de 50 cursos. A conclusão é que, olha, se existe a verdade, eu não sei. Ele tem que acreditar na verdade apenas por fé. Certo? Eu acredito que Jesus devia saber qual era a verdade, certo? Mas eu não sei, certo? Eu não sei, não faço a mínima ideia, não sei quem sabe, é uma coisa complicada, isso é tudo muito relativo. E então é o mesmo drama do Santo Agostinho. E aí eu contei para vocês que a solução que o Santo Agostinho, uma das soluções que o Santo Agostinho encontrou é o seguinte: então eu tenho que descobrir pelo menos uma verdade absoluta que eu não duvide de jeito nenhum. Se eles estão falando que toda verdade é relativa, se eu encontrar uma, então já deixou de existir. E aí ele encontrou essa verdade quando ele percebeu que é evidente que ele existia, que nós existimos, que a nossa mente existe, que a nossa consciência existe. E vocês não imaginam o quanto isso é profundo, porque a maioria das pessoas não se pergunta o que é a mente humana. A gente já jogou esse assunto outras vezes. E no De Trinitate também o Santo Agostinho, quando ele começa no livro 5º a falar, a especular como que se explica a Santíssima Trindade, ele diz: não, veja, isso é tão complicado porque as pessoas não entendem nem como é que funciona a própria mente. E veja como é complicado a gente tentar entender como é que funciona a Trindade. E não é verdade que a gente não entende como é que é a nossa própria mente? Se a gente tivesse o menor insight sobre isso já desmontaria toda a ciência moderna. Por quê? Eu já falei outras vezes que a ciência moderna, ela supõe que todas as forças da natureza são explicadas pela força da gravidade, pela força magnética, pela estrutura atômica, pelos nêutrons, pelas moléculas, pelos prótons, pelos elétrons, pela força nuclear, e pela lei da gravidade, pela lei da inércia, pelas leis de Newton, pelas leis de Maxwell. E com isso se explica tudo. Porém, nós sabemos que nós existimos, nós temos consciência que nós existimos. E é evidente que você, pela lei da gravidade, você não consegue fazer uma pedra pensar e ter consciência que ela existe. A lei da gravidade, a força da gravidade não tem consciência, um próton não tem consciência, um nêutron não tem consciência, um elétron não tem consciência, a força eletromagnética não tem consciência, um raio de luz não tem consciência, nada de todas as estruturas que a física descreve como sendo as estruturas do universo, nenhuma delas tem consciência. E todo mundo sabe que se tivesse, a gente poderia escrever um programa de computador que, de repente, ele parasse, você dissesse: pode parar, eu existo, aqui você não mexe. E nenhum computador vai perceber que ele existe. Então, a mente humana, ela transcende todas as leis conhecidas da física. Não é verdade que a mente humana é um circuito eletroquímico, como as pessoas imaginam. A mente humana pode depender do circuito eletroquímico.
Mas ela não é isso, porque se ela fosse um circuito eletroquímico, você poderia fazer um computador exatamente com a estrutura análoga a esse circuito eletroquímico, e o computador começaria a ter direitos a fazer sindicatos, a eleger o presidente, e você ia ter um mundo paralelo. Tá certo? Eles iam perceber que eles existem. Inclusive seria a destruição da raça humana, porque um computador, ele é capaz de fazer cálculos e raciocínios num nível muito mais rápido que qualquer ser humano. Ele só não consegue superar o ser humano porque ele não percebe que ele existe. Então não adianta nada ele fazer aqueles cálculos que a gente levaria 1 milhão de anos para fazer. Ele faz em 1 segundo, porque ele simplesmente não percebe que ele fez. O dia que ele perceber, nós estamos fritos. O primeiro computador que perceber que ele existe, ele sozinho domina o mundo. E não dá nem tempo da gente pensar. Na hora que a gente resolver ver o que faz, já não dá para fazer. Ele já tomou conta de tudo. Certo? E no segundo seguinte que a gente resolvesse entender o que aconteceu, pronto, nós já estaríamos aniquilados. Então, então você veja o quanta razão o Santo Agostinho diz. Como é que a gente vai tentar entender a Santíssima Trindade? Como é difícil entender a Santíssima Trindade? Sim, nós não entendemos a mente humana. Tá? A gente não consegue perceber que a mente humana transcende todas essas coisas. E nós temos uma mente humana dentro de nós. A gente já deveria ter percebido isso. A gente já deveria ter percebido que nós temos uma alma. E que essa alma tem uma natureza diferente de todas as coisas. E a maioria das pessoas só acha que ela existe porque está no catecismo. Não acredito, quando eu morrer, eu vou ver. Mas não precisa morrer. Ela já está dentro de nós. Ela já transcende essas coisas. Então, quando Santo Agostinho ele descobriu que existe uma verdade que é absolutamente certa e que era a existência dele próprio, da alma dele, da consciência dele, ele não estava falando aquela trivialidade que a gente está imaginando. Ele descobriu uma coisa portentosa, descobriu isso. Ele descobriu uma coisa que transcende a própria realidade física das coisas. E que isso é absolutamente evidente, e a simples constatação disso já derruba todo o relativismo, porque se existe essa verdade, existem outras. Certo? E aí ele começou a falar, derrubei o relativismo, agora vamos ver as outras. E foi achando uma atrás da outra. Quando ele achou um montão, aí ele descobriu a Bíblia. Bom, agora, por que eu estou voltando a falar disso? Porque eu tenho que falar, antes de entrar no assunto de hoje, eu tenho que falar de uma coisa importantíssima, um princípio importantíssimo que está nos escritos de São Tomás, que não está nos de Santo Agostinho, e que é chave para a gente entender muitas coisas que nós vamos falar depois. Que é o seguinte: vocês já ouviram falar de René Descartes? Quem não ouviu falar, eu vou falar alguma coisa. Mas quem já ouviu falar, deve estar percebendo que esse argumento do Santo Agostinho parece muito com a filosofia de René Descartes. Aliás, a gente diria é igualzinho. Mas não é. E aí eu vou perguntar para vocês, por que não é? Então, o René Descartes foi, segundo dizem os manuais de filosofia, René Descartes foi o iniciador da filosofia moderna. A filosofia antiga, apesar de ter autores diferentes, Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás, São Vítor e outros, e esses autores, no fundo, eles são todos unânimes. As discordâncias que havia entre eles são as discordâncias próprias do progresso do conhecimento.
Quer dizer, não é que um estava desenvolvendo uma filosofia diversa do outro. Um não tinha entendido direito certas coisas. Então, o que vem depois corrige o anterior. Ao corrigir o anterior, eles estão buscando um conhecimento dentro da mesma linha. Então, o platonismo é diferente do aristotelismo, que é diferente da filosofia embutida no Agostinho, e diferente do que está contido no São Tomás. Mas são diferenças próprias do conhecimento, de pessoas que estão prosseguindo na mesma linha. No mesmo sentido como a física do Einstein não é diferente da do Newton, é a mesma física, só que um está corrigindo os erros do anterior. Não são duas linhas diferentes, é a mesma, mas é corrigida e corrigida. Não assim com a filosofia moderna. A filosofia moderna é outra filosofia. Não é a velha corrigida, é outra, completamente diferente. E aliás não é apenas uma, são muitas. São muitas diferentes umas das outras. E a filosofia moderna começou de uma maneira que tradicionalmente se atribui ao René Descartes, quando ele escreveu um livro chamado Discurso do Método. E nesse livro, o René Descartes, ele começa desconfiando de todo o conhecimento que havia chegado até ele de épocas passadas. Por quê? Isso já é só isso já é uma coisa um pouco já é uma posição um pouco primária. Na época do René Descartes não havia ainda, não havia surgido nenhum conhecimento que realmente pusesse em xeque os princípios do conhecimento anteriores. Havia coisas novas. Por exemplo, estava se percebendo que a Terra girava em volta do Sol e que não era o Sol que girava em volta da Terra. Mas isso nunca foi um princípio de conhecimento. Aqui não havia telescópio. As pessoas olhavam para o céu e viam o céu se mover em volta da Terra. Mas, inclusive, se vocês procurarem na climatológica a teoria astronômica da época, que era a teoria do Ptolomeu, o próprio São Tomás de Aquino, ele escreve na climatológica: ninguém acredita que o que o Ptolomeu está escrevendo é verdade. Aquilo é um método de cálculo, mas todas aquelas órbitas que ele está falando, é óbvio que aquilo não tem nada a ver com a realidade. Então, São Tomás de Aquino, ele mesmo coloca que a teoria astronômica da época era evidente para todo mundo, não era só para ele, que não era verdadeira, não passava de um método de cálculo. Ele diz: ninguém acredita que essas órbitas existem. Outra coisa também que se fala é que se descobriu que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. Mas logo na primeira página da climatológica de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, quando ele vai demonstrar, quando ele cita qual é a diferença entre uma demonstração filosófica, qual é a diferença entre a teologia e a filosofia? Porque a filosofia prova que Deus existe e a teologia também afirma que Deus existe. Então, por que são dois conhecimentos diferentes? Aí ele diz: são dois conhecimentos diferentes porque o método da prova é diferente. E aí ele diz: é o que acontece, por exemplo, com a redondeza da Terra. Todos os marinheiros sabem que a Terra é redonda. E os matemáticos também sabem. Só que eles usam um argumento diferente.
Então, a ciência matemática que prova que a Terra é redonda é diferente da ciência náutica que prova que a Terra é redonda. E ele não discute em nenhum momento se a Terra é plana. Para ele é evidente que a Terra é redonda e que todo mundo sabia disso há milhares de anos. E as pessoas passam para a gente a ideia que todo mundo achava que a Terra era plana e que os navios que faziam as grandes navegações portuguesas iam cair pela borda e não iam voltar nunca mais. Então, de onde tiraram isso? Eu não sei de onde inventaram isso. Isso deve ser mito inventado pelo iluminismo, para dizer que antes do iluminismo as pessoas estavam na verdade das trevas. Nas palavras teológicas, São Tomás dizendo que a teoria de Ptolomeu não pode ser verdade, que aquilo é apenas um método de cálculo e todo mundo sabe disso. E ele está lá dizendo que ele nem discute a hipótese de que a Terra é plana. Ele diz, é óbvio que a filosofia é uma ciência diferente da teologia, porque usa métodos diferentes, assim como os marinheiros provam que a Terra é redonda de um jeito diferente dos matemáticos. Nem passa pela cabeça dele discutir a ideia que a Terra é plana e que tem uma borda e as pessoas vão cair. Se ele dissesse isso para ele, é uma piada. Mas de onde você tirou isso? Mas o fato é que na Renascença, nos anos 1500, muitas coisas novas começaram a alterar o imaginário das pessoas. Então eles começaram a fazer telescópio, começaram a ver os planetas girando em volta do Sol, começaram a fazer grandes navegações, descobriram a América, e aí o René Descartes, talvez porque, ao contrário do que pode parecer, ele não fosse tão inteligente quanto parecia, ele começou a duvidar de todo conhecimento. Ele falou, olha, diante de todas as coisas novas, a gente não sabe mais no que acreditar. Então nós precisamos descobrir um novo fundamento para o conhecimento de todas as coisas. Eu preciso descobrir alguma coisa absolutamente certa da qual não posso duvidar, a partir de qual, se eu fizer um raciocínio correto, eu posso deduzir tudo o resto e ter certeza que eu nunca vou me enganar, aconteça o que acontecer. Certo? Então você veja bem, é diferente da posição do Santo Agostinho. O Santo Agostinho estava diante de uma teoria que dizia que tudo é relativo, tá certo? E que não existe nenhuma verdade. E ele só estava querendo descobrir uma. O Descartes, o problema dele não era esse. O problema era que ele começou a duvidar diante das novas descobertas e do novo imaginário que havia no mundo, que no fundo era mais efeito de propaganda e de imaginação do que realidade. Certo? Porque 2 mais 2 continuava sendo 4 e ninguém discutiu isso. O Sol existia no horizonte e levantava todo dia e ninguém discutia isso. E ele existia e também ele não tinha dúvida disso. E tinha tanta coisa certa e que você, só porque descobriram a América e só porque descobriram que as órbitas dos planetas não eram daquele jeito, você já achar que não existia nenhum conhecimento certo e que podia duvidar de tudo e tinha que começar a descobrir um novo fundamento para todas as ciências e começar tudo de novo, é uma coisa bem diferente. O Santo Agostinho só queria refutar o relativismo. O Descartes estava querendo começar a ciência tudo de novo, baseado em outro fundamento. Ele queria achar o primeiro fundamento de todas as ciências.
E aí ele foi procurando. Talvez ele tivesse lido o Santo Agostinho, ou talvez ele não tivesse lido, mas quando ele era criança, alguém contou a história, isso ficou no subconsciente. E um belo dia ele percebeu, olha, existe uma coisa absolutamente certa, da qual eu não posso duvidar. Mesmo que o mundo fosse falso, mesmo que as pessoas não existissem, mesmo que a América não tivesse sido descoberta, então dizendo que foi, mas uma coisa absolutamente indubitável, eu estou pensando. Isso eu não posso colocar em dúvida. Eu posso colocar em dúvida se o que estou pensando é verdade, mas não o que eu estou pensando. Ora, se eu penso, portanto eu existo. Então esta é a verdade básica de todo conhecimento. Agora eu posso começar a deduzir todas as outras coisas. Então, o ponto de partida do conhecimento humano, daqui para frente, vai ser: eu penso, portanto existo. O fato de eu pensar é o postulado básico para o desenvolvimento de todas as ciências. E daí ele começou a deduzir uma série de outras coisas. Desde o fato de ele existir, no fato de ele pensar, ele acabou deduzindo que Deus existe. E que aí, do fato de que Deus existe, a partir daí ele acabou deduzindo que as coisas existem. Mais tarde, os filósofos que vieram depois descobriram que a teoria dele estava errada, que a prova que ele deu para que Deus existe, a partir da existência dele próprio, ela estava furada. E que então, o fato de você partir do conhecimento de que você existe, não provava que Deus existia. Como nas obras de Descartes, a prova da existência de Deus era o ponto de partida para provar que as coisas existem, não era uma miragem, você também não podia provar que as coisas existem. Então a única coisa que sobrava era que a tua mente existia. E daí a filosofia começou a seguir um caminho completamente louco, da qual saíram Kant, Hegel, marxismo, etc. E basicamente porque o René Descartes colocou como primeiro fundamento do conhecimento o teorema penso logo existe, que ele ia deduzir tudo a partir daquilo, e os filósofos seguintes concordaram que aquilo era o ponto de partida, mas que dali todas as demonstrações que ele fez, nenhuma delas estava correta. E ninguém conseguiu deduzir nenhuma daquelas coisas. Então ficou todo mundo. Na verdade, a filosofia virou uma espécie de uma gigantesca psicologia. Que se começou a estudar o conteúdo da mente humana, e não mais a verdade das coisas. E, bom, aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Isso nós vamos voltar a falar depois, porque isso tem relação com os problemas do homem moderno. É evidente que tem relação com os problemas do homem moderno. De Descartes saiu Kant, de Kant saiu Hegel, de Hegel saiu Marx. Do Marx, por exemplo, saiu a Revolução Russa. Da Revolução Russa saiu a Guerra Fria. Então, só teve Guerra Fria por causa do bendito René Descartes. Por causa do penso logo existe. Logo depois que jogaram a primeira bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que era a Guerra da Coreia, e eu vi recentemente num livro que na Guerra da Coreia, quando a Rússia tinha acabado de fabricar as primeiras bombas atômicas, teve generais do exército americano que queriam soltar 60 bombas atômicas na China. O governo americano não deixou, mas ele estava exigindo.
Então, se tivesse acontecido isso, o mundo, ninguém sabe como é que seria o mundo hoje. E depois de 63, quando teve a invasão de Cuba, claro que estoura uma guerra nuclear a nível do mundo inteiro. E se você vai remontando, você acaba chegando numa coisinha dessas. Tão simplória, tão ingênua. Parece brincadeira, mas isso é verdade. As grandes tragédias humanas, elas ocorrem por causa de erros de conceitos séculos antes na inteligência. E exatamente por isso que a sabedoria é tão importante. Exatamente por isso que, justamente, se é verdade que o São Tomás de Aquino consegue mostrar essas verdades de uma maneira muito mais correta e muito mais profunda, você poderia ter evitado um monte dessas coisas. Porque esses primeiros enganos acabam virando ideologias, as ideologias acabam arrumando dinheiro, essas acabam se envolvendo com interesses, e de repente cai uma bomba atômica em cima da gente, e o culpado já morreu faz muito tempo, e está lá, todo mundo lendo o livro dele, achando a coisa mais inocente. Bom, agora eu queria então chamar a atenção de vocês para uma coisa. Onde que está o erro do René Descartes? E por que o que o René Descartes disse é diferente do que o Santo Agostinho disse? Porque a coisa é quase igual. Santo Agostinho, ele estava procurando a verdade. De repente, convenceram ele que é tudo relativo, que a verdade não existe. E aí ele descobriu que a verdade existe quando ele viu o que ele pensava e que isso é indubitável. Então existe uma verdade, não existe mais relativismo. E o René Descartes vai fazer a mesma coisa. O mundo estava virado de perna para o ar, politicamente, geograficamente, e ele começou a duvidar de todas as coisas. Antigamente a gente pensava assado, agora a gente pensa cozido. Não sei se o cozido de hoje vai ser o assado de amanhã. Então, como é que eu faço para ter certeza de alguma coisa? Tenho que procurar o primeiro princípio que seja absolutamente duvidável. Daí eu deduzo todo o resto do conhecimento. Pensando, ele viu. Agora, penso. Se eu penso, é evidente, eu existo. Ninguém pode duvidar disso. Esse é o primeiro conhecimento fundamental de todas as ciências. Tudo que eu deduzir a partir daí, se eu tiver rigor de lógica, eu não erro. E, portanto, pode acontecer o que acontecer. Eu nunca vou confundir o assado com o cozido. Onde que está a diferença disso com o Agostinho? Ou será que é a mesma coisa? A falta de tem um plano superior que é o... Mas ele reconhece, eu acho que ele acabou com tudo o que ele fizesse. Quem? Ele, René Descartes. Acaba que ele começou com sua filosofia, não com uma continuidade, portanto, ele não criou uma licença naquela teoria, verdadeiramente, não sustentou suficientemente, e baseou tudo no homem, no mundo da criação, como a criação máxima. Lógico que o homem é o mais perfeito. Mas acontece, ele aqui está dizendo que o que o René Descartes fez, que ele despretou todo o conhecimento e baseou todo o conhecimento do ser humano. Mas o argumento dele é o mesmo do Santo Agostinho.
Santo Agostinho, quando foi discutir o relativismo, ele olha, essa verdade é indiscutível, ele existe. Mas se Santo Agostinho procurou a aula primeira, e o cara procurou a aula primeira dele, ele não sabe? Não, na verdade eu vou explicar agora o que é. Alguém está querendo falar, mas vamos continuar. Porque veja o seguinte, o problema é o seguinte, a ideia é a mesma, é exatamente a mesma, mas o uso da ideia não é. Por quê? O Santo Agostinho, ele só queria encontrar uma verdade, para ele provar que o relativismo é falso. Para o relativismo ser falso, basta mostrar que existe uma. Se existe uma, já existe uma verdade. E pode existir duas, e pode existir três. Então, ele só queria isso. O René Descartes, ele não queria uma verdade. Ele, inclusive, conhecia outras. Só que ele não sabia se do mesmo jeito que provaram que outras que ele já sabia, provaram que não era verdade, como é que eu vou ter certeza que esta que eu conheço hoje não vai ser contradita amanhã? Então eu preciso descobrir uma que seja o fundamento de todas as outras. O Santo Agostinho nunca falou que aquela verdade era o fundamento de todas as outras. Ele falou que apenas era uma. O René Descartes achou que aquela era a primeira de todas as verdades e que dali ele podia deduzir todas as demais. E isso é verdade? Não é. Não é por uma coisa tão simples que até quando a gente conta, a gente diz, mas isso é óbvio. Esse cara é idiota? Como é que ele enxergou isso? E, pois num certo sentido, desculpe, na verdade ele não era um idiota, né? Ele não enxergava, ele enxergava muito mais do que a gente imagina, pelo que eu vou contar depois. Porque o problema é o seguinte, que eu penso ao existo é uma verdade, e ninguém pode duvidar disso, mas que a primeira de todas as verdades não é. Por quê? Se você diz eu penso, e daí você deduz eu existo, e você disser que esse é o primeiro de todos os conhecimentos, isso é impossível, porque quando você diz eu penso, e aí você deduz logo eu existo, é porque antes de você pensar, você já sabia o que era existir. Como é que você diz que esse é o primeiro de todos os conhecimentos? Se eu falo eu penso e eu deduzo eu existo, é porque antes de você ter pensado, você já sabia que alguma coisa existia. E aí, quando você tira a conclusão, aquela não é o princípio de todo conhecimento. O conceito de existir é anterior ao fato de você perceber que você pensa. Quando você percebe que você pensa, obrigatoriamente você já tem que ter percebido que algo existe. Então, não é o primeiro conhecimento, esse é o conhecimento derivado. Essa é a primeira grande diferença. Essa é a primeira grande diferença. Que o Santo Agostinho nunca disse que o fato de ele perceber que ele existe era o primeiro de todos os conhecimentos na ordem do conhecimento, do qual você podia deduzir todos os outros. Era apenas uma prova de que o relativismo é falso. O René Descartes não, ele disse, aqui é que começa o conhecimento humano, não existe nada mais elementar do que isso. E, no entanto, existe, é o próprio conceito de existência. Que, curiosamente, vocês lembram das aulas passadas, é a própria luz da razão natural. A razão humana, ela usa o conceito de existir para poder pensar. A razão humana não consegue perceber que ela pensa se ela primeiro não entender o que é ser.
E veja, só pelas aulas que a gente deu, é um engano tão elementar que eu deveria dizer: Descartes, você é um filósofo, desculpa, volta, faz o curso de novo, 0 na prova, você não entendeu nada. E agora eu fiz isso para eu dizer o seguinte: Santo Agostinho nunca, que eu saiba, ele se preocupou em dizer qual é o princípio do conhecimento humano. O Descartes tentou fazer e deu os burros na água. Por isso que a filosofia dele é impossível, e dela saíram coisas mais malucas do que outras, porque os filósofos posteriores perceberam que o que ele deduziu a partir daquele postulado estava errado, mas eles continuaram com o postulado. Então começaram a sair monstrengos um atrás do outro. Mas eu pergunto, se o princípio do conhecimento humano não é este, qual é que é? Veja, nós estávamos, nas aulas anteriores, a gente estava especulando o que é a razão natural, e a gente estava dizendo que a mente humana, quando ela faz um raciocínio, ela usa o conceito de ser. Você não pode enxergar a verdade no silogismo. Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Você não pode chegar a essa conclusão e ver que ela é verdadeira se você não tiver o conceito de ser. Então, o conceito de ser é o chip básico da mente humana. E é justamente por isso que o computador não consegue perceber que ele existe, porque ele não consegue aprender o conceito de ser. E o conceito de ser, não existe circuito eletrônico, nem memória, nem circuito eletroquímico capaz de fazer perceber o conceito de ser. Essa capacidade transcende as leis da física conhecidas até hoje, pela ciência experimental. Mas, quando eu estou falando quais são os sentidos do conhecimento, não estou me referindo a isso. Não estou me referindo ao mecanismo que usa a mente humana. Eu estou me referindo àquilo que o René Descartes estava querendo. Quais são os postulados mais básicos dos quais a gente deve partir, pelos quais a gente pode ter certeza absoluta que elas são verdadeiros, e que se eu obedecer a estes, eu chego às conclusões absolutamente certas, perenes e sempre válidas, que jamais vão ser desmerecidas. O sonho que o René Descartes estava perseguindo. E que ele achou que revolucionou o mundo, e que quando ele escreveu, o mundo inteiro aceitou aquilo ali. Tá? Ele discordou das deduções, aceitou o princípio. Daí eu pergunto, se esse não é o princípio, existe no mundo algum princípio que a gente possa fundamentar com certeza absoluta todo o conhecimento humano, e de tal maneira que, se eu conhecer aqueles princípios, eu tenho certeza que nunca eu vou duvidar deles, e que posso passar os séculos e aqueles princípios são absolutamente corretos. E se eu deduzir alguma coisa a partir daqueles princípios e não cometer erro de lógica, eu vou estar sempre absolutamente certo, e não importa o desenvolvimento da física, da química, da história, aquilo que eu deduzir vai ser perene para sempre. Ou seja, existe uma filosofia perene. É isso que o Descartes queria. Só que isso São Tomás de Aquino já tinha escrito. Estava lá. E estava lá e não estava no Agostinho, mas estava no São Tomás. O Santo Agostinho não chegou a isso, mas ele abriu caminhos a isso. E, de alguma maneira, isso estava implícito na Aristóteles. Mas está no São Tomás, e o curioso que o René Descartes, que era um filósofo, não sabia que já tinha escrito isso. Então, o São Tomás de Aquino colocou, não está de uma maneira
explícita em uma passagem, mas está bem claro na obra dele. Existem 3 princípios, não um, mas 3 princípios. Se a gente colocar eles claramente, esses princípios são indubitáveis e deles a gente pode deduzir muita coisa, não pode deduzir tudo, tá? Isso não existe. Tá? De princípios do que a gente possa deduzir tudo é a essência divina, isso só no céu. Mas desses princípios, tudo que a gente deduzir é absolutamente certo e nunca vai mudar. E que não só é os princípios para acabar com o relativismo, mas é os princípios, inclusive, que o René Descartes sonhava e que até hoje os filósofos estão atrás. Quais são esses princípios? Se vocês vão achar eles tão óbvios, você vai dizer, mas isso é uma piada, professor, você vai contar isso e isso aqui não é monismo. Mas e depois eu vou contar alguma coisa que dá para deduzir com isso, e outras mais. Então, primeiro princípio, e é muito sério, vocês não viam se alguém quiser achar que é motivo de risada. Então, o primeiro princípio é o seguinte: alguma coisa existe. No mundo, existe alguma coisa. Não estamos falando de Deus, estamos dizendo qualquer coisa. Uma formiga, um banco de madeira, uma estrela, um grão de poeira. Pode ser que vocês não existam, mas em algum lugar do mundo, com certeza, alguma coisa existe. Esse não é do ser. Esse não é o princípio do ser. Você pode chamar de princípio do ser, mas nós não estamos falando do ser absoluto. Estamos falando de qualquer ser. Existe pelo menos um ser no mundo. Certo? Esse princípio é absolutamente certo por causa do seguinte, porque se não existe nada no mundo, então nós estamos dando aula do quê? Nós estamos especulando sobre o quê? Se não existe nada no mundo, não existe conhecimento. Então, não precisa estudar, não precisa procurar mais nada. Se não existe nada, então acabou. Podemos nos jogar no viaduto do chá. Se é que existe o viaduto do chá. Certo? Então, o primeiro princípio é esse: alguma coisa existe. O segundo princípio é o seguinte: essa coisa que existe, ela se move. Ou seja, existe alguma coisa que ela se move. E mover não quer dizer mover de lá para cá no espaço. Quer dizer que ela se altera. Não é eterna, não é perpétua, imóvel, como Deus. Então, existe alguma coisa no mundo e essa coisa se move. E o terceiro princípio é o seguinte: que quando nós percebemos o que é existir, esse conceito de existir é exatamente o que se verifica na existência dessa coisa que a gente diz que existe. Certo? Ou seja, a propriedade que a coisa tem, que essa coisa que existe, a propriedade que ela tem para existir, ela é exatamente aquilo que a mente humana, quando entende o conceito de existir, ela está entendendo. Ou seja, são coisas, essas são coisas verdadeiramente indubitáveis, que o Descartes nunca pensou nisso, não sei como, além disso já estava escrito. É evidente que existe alguma coisa, senão eu não estaria aqui para falar isso para vocês. Certo? E se não existisse nada, não tem sentido buscar conhecimento nenhum. Porque se não existe nada, inclusive você, para que você está se preocupando em procurar conhecimento? O conhecimento é impossível. Se não existe nada e a gente ainda está procurando conhecimento, todo conhecimento que a gente procurar é falso, porque ele vai ser alguma coisa.
E outro, que essa coisa que existe, ela se move, também é evidente, porque se nada se move, se nada se move, a gente não poderia estar procurando conhecimento. E conhecimento é movimento. Então, se o que existe ainda por cima não se move, então não adianta você ficar especulando nada. Que não existe movimento. Então, isso que você está achando para desenvolver ciência, desenvolvendo ciência e conhecimento também é falso. E, ademais, você tem que garantir, por esse terceiro princípio, que você não está se iludindo, porque você está dizendo que uma coisa existe. Mas você tem que garantir que quando você tem um conceito de existir, esse conceito de existir é o mesmo que se verifica na realidade quando aquela coisa se afirma que existe, você diz que existe. Porque se o terceiro princípio não fosse não fosse colocado, você poderia dizer sim, alguma coisa existe. Tudo bem, alguma coisa se move. Só que o conceito de existir é uma ilusão da tua mente. Então não adianta nada você dizer que existe, que ela se move, porque isso daí é uma ilusão da tua mente. Você tem que postular que quando a mente humana entende o que é existir, ela está em sintonia com o cosmos, pelo menos naquele ponto. O conceito de existir não é ilusório. Certo? E basta isso. Na verdade, esses são os três princípios do conhecimento. Tudo o resto deriva dele, dos três. E, óbvio, existem outras coisas contingentes que você não dá para deduzir. Você encontra a sua namorada e diz eu te amo. Bom, de como é que você deduz isso a partir daqueles princípios? E não dá para deduzir. No entanto, é verdade. Na mente divina, que é onisciente, você vai deduzir. Deus conhece todas as coisas. Quem vê a Deus, ele pode ver não só quem se ama hoje, mas como quem se ama em todos os séculos vindouros. Mas aí é outro conceito de ser. É o ser de Deus. Nós estamos falando do conceito de ser que é acessível à mente humana. Bom, veja só, parece uma coisa secundária, parece uma coisa óbvia, até estúpida. É evidente que alguma coisa existe. Quem que vai discutir? É evidente que as coisas se movem. Quem que vai discutir? E é evidente que quando eu falo que a coisa existe, que algo existe, é a mesma existência da realidade das coisas. Mas primeiro que os filósofos modernos negaram isso. E a filosofia de Kant, sobre a qual se baseou a Hegel e sobre a qual se baseou o marxismo, ele nega que o conceito de ser seja objetivo, que é apenas uma construção mental. Então está negando o terceiro princípio. E a física moderna, ela ignora o que seja a existência das coisas. Ela não trabalha com o conceito de existência. E ela trabalha com força da gravidade, com campo elétrico, mas o conceito de existência não. E vocês vão dizer, está implícito, mas na verdade não está implícito. Ela parte de outro ponto de partida. Tanto é assim que até hoje ninguém sabe explicar a lei de Lavoisier. Porque que a lei de Lavoisier diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que nada se cria? Para você explicar por que nada se cria, você teria que ter uma teoria sobre o conceito de ser. E isso a ciência não tem. Porém, partindo desse pressuposto, o que a gente pode deduzir? Veja bem, esses princípios são absolutamente certos. Ninguém vai duvidar que alguma coisa existe, nem que essa coisa se move. E então tudo que você deduzir aí com absoluto rigor, você tem certeza que jamais vai poder ser contradito. Então, eu vou dizer algumas coisas que podem ser deduzidas aí se você usar o devido rigor.
Primeiro, você pode deduzir que o universo é finito e limitado. E fora do universo não existe nada, nem o vazio. Você pode deduzir só com esses três princípios. Se os três princípios são certos, então o universo não é infinito. Ora, isso é ao contrário do que a física newtoniana colocava. A física newtoniana partiu do pressuposto que o universo era infinito. E quando você podia provar de antemão que se essas três coisas são verdades, isso não podia ser em hipótese alguma. Agora, com a física do Einstein, já se admite que o universo é finito. Mas é tudo muito relativo, porque depende de todos os pressupostos. Daqui a pouco eles podem descobrir que é infinito, que você partindo desses pressupostos do seu tamanho, você pode provar de uma vez para frente, e não depende das físicas que vierem. O universo é finito e limitado. E... É 1275. 1275. Começou a ser escrito em 1271 e parou quase no fim em 1275. Ou melhor, em dezembro de 1274. Depois, você pode deduzir uma outra coisa. Qual é a prova que aquilo que o homem percebe de fato? Não é que o homem percebe que fato existe, é que o conceito de... Não é isso. Porque o homem pode perceber muitas coisas que não existem. É que o conceito de ser, tá certo? O conceito de ser que o homem percebe é exatamente o que ocorre na realidade quando uma coisa existe. Quer dizer, o conceito de ser não é uma construção mental ilusória. Não tem prova. Isso é postulado. Se esse postulado não for válido, então nenhum conhecimento é válido. Porque se todo conhecimento depende do conceito de ser, e o próprio conceito de ser é só uma ilusão, então todo conhecimento é ilusório. Não existe prova, mas existe uma redução absurda. Se esse princípio não for válido, se um dos três princípios não for válido, já não existe conhecimento possível. Não adianta ficar procurando estudar absolutamente nada, você tem que duvidar de tudo. Bom, mas supondo que eles sejam verdadeiros, e que tem que ser, porque senão não adianta falar mais nada. Uma das coisas que você deduz é que o universo é finito e ilimitado. Depois, uma outra dedução que você pode tirar daí, certa e absoluta. Segundo a lei de Newton, segundo a física newtoniana, o movimento do universo depende basicamente da força da gravidade, da força gravitacional. E você pode deduzir a partir desses princípios que, ao contrário, o movimento do universo não depende da força da gravidade, mas depende do próprio movimento do universo inteiro. O movimento de cada coisa dentro do universo depende do movimento conjunto do universo todo. A força da gravidade pode ser um intermediário nessas coisas ou não. E poderia, inclusive, nem existir força da gravidade, poderia existir outra coisa. Mas seja qual fosse o universo, e nem Deus poderia criar um universo cujo movimento não dependesse do movimento conjunto dele todo. Você pode deduzir uma terceira coisa. Ou seja, veja só, o que a gente está querendo dizer, se nós estamos vivos e falando aqui, é porque nós estamos nos movendo. Nós só podemos estar vivos e nos movendo porque o céu está se movendo. O céu que eu digo não é esse que a gente vê, é o universo todo. Certo? Se o universo parar de se mover, acabou a aula.
mesmo que a Terra continuasse se movendo. Quer dizer, a Terra não pode continuar se movendo, nem o Sol, nem nada, se o resto do universo parar. E dá para provar com esses princípios. Terceira coisa que dá para provar é o seguinte: imagina que você tivesse, a gente falou que o universo é finito. Então você imagina que você tem o universo todo. E aí dentro do universo você tem uma parte do universo, pode ser metade dela, certo? Metade dela. Então você tem o universo inteiro, imagina que a linha do universo inteiro, que é finito, do lado de lá não tem nada, nem espaço vazio, e dentro do universo tem essa pasta. Se o resto do universo fora dessa pasta parasse, agora você pode provar que o que está dentro dessa pasta quase instantaneamente se degradaria a um estado absolutamente primitivo, onde ele continuaria existindo, mas ele não poderia se mover. Não poderia se mover, quer dizer o seguinte: nós imediatamente viraríamos pó, mas um pó totalmente amorfo, que a gente não poderia falar nada, a gente nem existiria mais. O fogo não esquentaria, e se o fogo esquenta é porque ele está se movendo, e a coisa que está aquecida está se movendo. E se o fogo está aquecendo é porque o resto do universo está se movendo. Se parasse uma parte do universo dentro da qual está uma menor, mesmo que for gigantesca, a menor se reduz a pó. Na verdade não é pó, seria algum estado onde as coisas simplesmente existem, mas elas são inteiramente idênticas de tal maneira que nenhuma pode exercer nenhuma causalidade sobre a outra. Toda relação de causalidade cessaria. E isso é algo que você pode deduzir a partir desses três postulados. A quarta coisa que você pode deduzir é aquela que eu já falei. Você pode deduzir a partir desses postulados que a consciência humana não depende dos princípios de Newton. Você pode chegar para os princípios de Newton, a examinar a física de Newton e dizer: Newton, pode botar a barba de molho. Se isso está certo ou está errado, eu não sei. Mas isso nunca vai explicar a consciência humana. Então, os teus princípios não são uma explicação do universo. Porque uma explicação do universo que não consegue explicar a coisa mais extraordinária do universo, é evidente que a coisa mais extraordinária do universo não é o céu, as estrelas, o sol, as galáxias. A coisa mais extraordinária do universo é como pode ter aparecido um ente que é capaz de ter uma consciência do resto do universo. Então, uma física que não explica isso, ela simplesmente está ignorando as coisas mais fundamentais da natureza. Letra E, que eu notei aqui. Você pode também provar, através desses princípios, que não é só humana. A própria consciência do bichinho, dos animais, também não pode ser explicada pelas leis de Newton. Apesar dos animais não terem espírito, e quando eles morrem, eles não vão para o céu, morreu, acabou, mas eles percebem, não o ser. Quem percebe o ser somos nós, seres humanos. Os cachorros não percebem o ser. E inclusive eu andei explicando por quê. Se o cachorro percebesse o que é ser, quando você trancasse ele dentro de um carro 5 horas, quando você abrisse a porta, ele não ia pular no seu pescoço e te lamber cheio de amor e carinho. Tá certo? E ele faz isso porque ele só percebe sensorialmente, ele não entende o que é ser. Tá? Ele já avistou o teu filho, ele sabe o que é ser. Você tranca ele 5 horas no carro, abre a porta, e nunca vão te receber um carinho, a não ser que seja um grande santo.
E aí a explicação é outra. Então, mesmo a consciência animal que existe, quer dizer, um cachorro percebe o dono dele, ele fica feliz, é evidente que ele está percebendo alguma coisa, e que um computador nunca vai perceber. Mesmo a consciência animal não dá para ser explicada pelas leis de Newton. Mais impressionante é isso é o seguinte: dá para provar também uma outra coisa, que apesar do universo ser finito, e que o movimento de todas as coisas dentro do universo depende do movimento conjunto do universo, ou seja, o Newton dizia que existe movimento retilíneo uniforme. E aí você vai dizer, mas isso é impossível, porque o movimento retilíneo uniforme só existe onde não existem forças atuando. A lei do movimento retilíneo uniforme na física clássica diz que algo se move em linha reta se não for perturbado por nenhuma causa externa. Então ele segue em linha reta indefinidamente. Mas você vai dizer, mas isso não existe isso no universo. O universo está cheio de corpos. Qualquer coisa que esteja andando em linha reta vai sofrer a força gravitacional do resto dos corpos celestes. Inclusive, cada um dos corpos dentro da galáxia, vocês já viram a fotografia de uma galáxia que ela é toda espiralada? Ela é espiralada porque ela está rodando. Então, nada está em linha reta. Nós, na verdade, nós estamos rodando que nem um peão em volta da galáxia. Vocês estão achando que estão parados? Vocês estão viajando no espaço sideral, numa velocidade supersônica. Nós estamos dando a volta em torno do centro da galáxia. E aí o Newton vai dizer, sim, mas isso, é claro, na prática não existe. Mas se existisse um espaço vazio e um corpo que estivesse andando em linha reta sem nenhuma influência externa, ele andaria em linha reta. E a partir desses três princípios, você pode dizer, não é possível. Primeiro, porque se estivesse andando um corpo em linha reta no espaço vazio, ele se desintegraria imediatamente. A própria estrutura física das coisas, você pode provar por esses três princípios que ela só subsiste por causa do movimento do universo. Se você fizesse uma experiência dessa, de pegar uma bolinha e botar ela andar no vazio, sem força gravitacional nenhuma, o que aconteceria é que na mesma hora a bolinha se desintegraria, então ela não andaria. Então, você prova, inclusive por causa disso, que não existe movimento retilíneo uniforme. E a prova é clara, conclusiva e direta. E, no entanto, a física de Newton parte justamente de um postulado que seja prova do princípio que não pode estar correto em nenhuma hipótese, nem no mundo real, nem no mundo ideal. E é impressionante como que o René Descartes ignora tudo isso, e ele diz, eu preciso de uma certeza absoluta de um princípio a partir do qual eu comece, mas esses princípios já existiam. E é impressionante também como o Newton sabia disso e simplesmente passou por cima. Depois, então eu estava falando, o mais impressionante de tudo isso é que apesar do universo ser finito, e o movimento de todas as coisas dentro dele depender do movimento do conjunto dele, você pode provar também que o movimento do conjunto do universo depende de causas externas a este universo. Quer dizer, existem fora do universo causas, entes que não estão submetidos às condições de espaço e tempo, e que são as causas pelas quais o universo se move. Então, você exclui daí, por princípio, a teoria do Big Bang, que você teve uma explosão,
e que o universo está se movendo como consequência dessa enorme explosão. Você partindo desses três princípios, e você encontra isso na obra de São Tomás de Aquino, que só partindo desses três princípios você pode provar que se o universo está se movendo não foi pela inércia de uma explosão, é que fora do universo existem outras causas que são as causas do movimento conjunto do universo, que por sua vez são causas dos movimentos das coisas dentro do universo. Então, você pode questionar uma precisão matemática, por exemplo, uma teoria como essa, e que inclusive a própria ciência está descobrindo isso hoje, porque recentemente, nos últimos 30 anos, a gente vê nos textos de física que os cientistas modernos eles estão constantemente descobrindo que as teorias deles não batem. Uma delas é que se o universo estivesse realmente se expandindo por uma inércia a partir da explosão inicial do Big Bang, ele deveria estar seguindo um movimento diferente do observado. E como o universo está acelerando, e não devia estar acelerando se estivesse vindo, então os físicos estão postulando que existe uma matéria misteriosa no universo, que chama matéria escura, e existe uma energia misteriosa no universo, que chama energia escura, que ninguém vê, ninguém toca, ninguém sabe o que é, mas ela tem que existir, porque senão o universo não estaria se movendo no ritmo que ele está. E essa matéria escura e essa energia escura, ela constitui, se não me engano, 90% do universo que a gente conhece hoje. Só que eles mesmos dizem que ninguém sabe absolutamente nada dessa matéria escura, nem dessa energia escura. Simplesmente ela tem que existir, porque senão o universo não estaria tendo esse movimento. Ou seja, na verdade eles estão reconhecendo que as leis de Newton não explicam o movimento do universo. E estão fazendo que nem o Ptolomeu, que toda vez que uma órbita não dava, não batia com o movimento do Ptolomeu na Idade Antiga, toda vez que uma órbita não batia com a órbita das estrelas ou dos planetas, aí eles construíram uma outra órbita. Iam construindo uma outra órbita e no fim, o próprio São Tomás de Aquino diz, nessas órbitas não existe. Isso aí é apenas um exercício de cálculo. Então a gente poderia até dizer, olha, essa matéria escura, talvez, provavelmente não existe, deve ser um artifício de cálculo, porque a lei de Newton mesmo não funciona. Agora, em última análise, o que você pode provar a partir destes três primeiros princípios é que, seja qual for, você não pode calcular os detalhes, isso depende dos físicos, mas seja qual for a estrutura detalhada do movimento do universo, a causa do movimento do universo está além do limite dela. O universo físico material, visível, ele tem uma borda. A partir dessa borda não tem nada. Mas tem outros entes que não têm espaço e não têm corpo. E isso existe. A mente humana é uma delas. Quer dizer, existem outras estruturas semelhantes na mente humana que são responsáveis pelo movimento do universo como um todo. Por mais fantástico que isso pareça, você pode deduzir isso quase matematicamente a partir desses três primeiros princípios. E depois, a mais extraordinária de todas elas, que o próprio Aristóteles já dizia, é que, além dessas causas que movem o universo, existe uma causa primeira, que ele é o ser por excelência. Ele tem a qualidade do ser, ela tem essa qualidade do ser, essa que a gente percebe nas coisas mais elementares,
essa que a gente percebe no princípio dos raciocínios humanos, que alguma coisa existe, mas que se move, existe, além dessas causas que movem o universo, existe uma outra causa, que é a primeira de todas, que ela possui o ser de uma maneira diferente de todas as demais, que não só ela move todas as coisas, mas na verdade ela é a causa do próprio ser de todas as coisas, e que ela é imutável, e que ela está fora do tempo, e que além disso ela tem consciência de si própria num nível muito maior do que a mente humana. E que quando Aristóteles tenta descrever os atributos dela, baseado em argumentos metafísicos, e o São Tomé de Aquino faz muito melhor, você acaba quase dizendo, mas esse não era o Deus que falava Jesus Cristo, que chamava ele de Pai? Pois é extremamente parecido. Se não for ele, eu não sei quem seria. E o curioso é que isso aqui é uma listinha que eu coloquei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados que você pode deduzir simplesmente partindo do postulado que existe alguma coisa, que essa alguma coisa se move, e que o conceito de existir, tal como está na mente humana, é exatamente o que se verifica na natureza, na realidade das coisas. De tal maneira que se você trabalhar o significado do que é ser, e você não sair dele, você estará deduzindo atributos reais das coisas, e não uma mera construção da mente. Então veja que coisa extraordinária, e veja inclusive o quanto o São Tomé de Aquino é Santo Agostinho num nível mais alto, que isso tudo desenvolvido é uma prova que o relativismo não existe, num grau hiper mais acentuado do que qualquer coisa que Santo Agostinho jamais tivesse feito. E os demais santos padres nunca se interessaram em refutar o relativismo. O primeiro santo padre que tentou fundamentar rigorosamente o conceito de verdade e refutar o relativismo filosófico foi Santo Agostinho. Então, nisso, ele já partiu para uma plataforma mais profunda do que os santos padres anteriores. E o São Tomé de Aquino, quando ele consegue colocar esses princípios que eu estou falando para vocês, e ele consegue deduzir coisas dessas, que você, ao seguir isso, você percebe que isso é perene, essas 7 coisas que eu falei, a gente pode ter certeza absoluta que nenhum avanço da ciência, em nenhum momento, em qualquer época, nem daqui a 10 milhões de anos, se a humanidade chegar até lá, no ano 3.000, no ano 5.000, no ano 10.000, no ano 20.000, no ano 500.000, se chegar lá, que ninguém imagina aonde vai chegar a ciência, seja os resultados que a ciência chegar, ela nunca vai conseguir contradizer tudo isso, porque isso aqui se baseia em princípios que, se um deles não for verdadeiro, não existe conhecimento. Então, isso é um nível de refutação do relativismo com que o Santo Agostinho, por mais extraordinário que fosse, ele jamais sonhou que seria possível chegar a uma coisa dessa. E isto é o mínimo, estou falando de São Tomás, e da riqueza impressionante que esse homem tem. Então, eu já estou vendo que nós estamos quase na hora. Isso ia ser apenas o finalzinho da aula passada, acabou tomando a nossa. Na aula que vem, nós vamos descer um grau a mais de profundidade de certas coisas que a gente falou nas anteriores. E eu espero ver vocês aqui. E nós vamos falar muitas coisas sobre o texto dos Evangelhos,
e sobre outras coisas. E gostaria de pedir que vocês, por favor, ouvissem as aulas que a gente está dando com um caderno e lápis na mão, e vocês tomassem nota de todos os pontos e da sequência dos pontos, para que a gente possa seguir adiante com ordem. Porque muitas dessas coisas que eu estou falando vai servir de pressuposto para outras. Vocês já estão vendo aqui uma coisinha que eu falei no Santo Agostinho sobre o relativismo, e foi base para a gente entender uma coisa muito mais ampla. Coisas que a gente falou nas duas aulas anteriores são base para a gente poder entender o que eu vou falar na seguinte, na próxima. Então, se alguém não lembra mais o que a gente falou, só lembra que era bonito, era interessante, mas eu não sei explicar mais, na próxima a gente não entende mais nada. E eu não estou dando, posso dizer, essas aulas por uma questão de cultura. E eu acho que a gente está seriamente colocando as bases para um trabalho sério de evangelização. Uma base para que a gente possa trazer, inclusive, todas aquelas maravilhas que o Concílio Vaticano II esperava trazer para a humanidade, e que ela tinha razão em esperar isso. Se ainda não veio, não foi por culpa dele. Então, por amor a Jesus Cristo, por favor, vocês estudem. Vocês percebam que não estão fazendo um exercício de cultura geral. Isso é base de um apostolado verdadeiro e de uma renovação verdadeira para a igreja e para que o trigo continue crescendo até o fim dos tempos. Então Deus abençoe a todos e espero vê-los na semana que vem. E por enquanto é só. Tchau.